refletido. Eu queria, na qualidade de engenheiro informático, alguém bastante atento, essa semana há esta informação que está a marcar a publicidade de uma das telefonias, estamos a falar da Unitel, que atingiu a marca de 20 milhões de clientes. O que é que isso representa, tecnicamente? Muito dinheiro ou nem por isso? Olha, deveria representar muito dinheiro. Angola tem quantos habitantes? Nós estamos aí cerca de 30 milhões e 35 milhões. Quer dizer que a Unitel estaria a cobrir mais de 50%. Entretanto, tenho as minhas dúvidas nisso, tenho as minhas dúvidas. Que esse número seja real. Eventualmente eles têm a base de dados cheia de números, que pronto, os números da Unitel também são descartáveis, né? Se a gente pega hoje e muda outro, 20 milhões num universo de 30 milhões, devia ser um sucesso completo. Entretanto, isso não tem nada a ver com informática, tem a ver com mercado e tem a ver com telefonia. Entretanto, é preciso dizer que os serviços da Unitel, os serviços de telefonia em Angola, nos últimos tempos, têm piorado, não é que tem qualidade, o problema é esse, né? Portanto, uma empresa é elogiada pela qualidade de serviço que presta. Mas, pelo que vemos, por exemplo, a Unitel, ultimamente, agravou os preços, aumentou os preços. Eu acredito que essa publicidade que estão a passar é simplesmente mesmo propaganda, já que naturalmente passar de 15 mil kwanzas para 80 mil kwanzas um plano, isso não joga a favor da empresa. Aliás, Eventualmente, para o a, caso, por exemplo, da internet, há aqui uma alteração de preço que deveria despertar o interesse dos consumidores, mas é uma alteração que está a passar despercebida. Por exemplo, o plano da Net Casa, aqui também podemos fazer essa sim, sim, referência, saiu de 14 mil kwanzas para 80. É uma sim, sim, subida sim. E devemos insustentável ver que para a economia de muitos angolanos. sim, sim, não vamos há pessoas em Angola cujo salário mensal ainda está abaixo de 50 mil kwanzas, com certeza, e não é, vamos dizer, não, eu não acredito, tanto, então vamos esperar os dados do censo, mas não acredito que 20 milhões de angolanos tenham capacidade de suportar os preços da Unitel. É simples isso, portanto, isso mais do que publicidade deve ser pura propaganda, não é real, não é real, não pode ser real, não tem como ser real, porque você está num universo de 35 milhões de habitantes que o país tem. E onde você tem o maior poder de compra no país, em Angola, vamos dizer, só tem em Luanda. Você nas províncias, tipo, você chega no Ambo, chega no Lubango, inclusive um professor universitário já vive a rasca. Portanto, eu não sei quantos habitantes, por exemplo, o Lubango tem. O Lubango tem, vamos dizer, no casco urbano. Suponhamos que o Lubango tenha no casco urbano 3 milhões de habitantes. Eu tenho quase certeza absoluta que nem 1 milhão de habitantes aí tem a capacidade, de, por exemplo, de pagar a net de casa. Então, eu acredito que a Unitel está a procurar, vamos dizer, em vez de chorar a perda de clientes, porque com certeza aí a Africell vai se aproveitar disso, porque a Africell é preciso também reconhecer esse aspecto, não estamos aqui a fazer publicidade de nenhuma empresa, mas a Africell em pouco tempo tornou-se concorrente da Unitel, concorrente direito da Unitel, já que falhou a Movicel. Já E volto a si, Frei, para muito, partilhar, para partilhar connosco aquilo que tem refletido. Mas, José, sendo um utilizador, um consumidor da Unitel, como é que recebeu essa informação de que agora são 20 milhões de clientes? Este número combina com a qualidade de serviço que é prestado e principalmente naquilo que é a tarifa que é praticada por esta provedora, por esta empresa de telefonia móvel? Não, é assim, os números, e para ajudar também um pouco ao Frei Angalo, ela até pode ter esses números, mas o problema da Angola qual é? É a falta de alternativa. Portanto, os angolanos não têm alternativa.
Antes ainda havia a Movicel foi o que foi. Veio a Africel, que também está a tentar e tal. Então, as pessoas já aderem à tal empresa. Um pouco como não tem outra saída. Ou é da Unitel, Mas tanto que é opinião, que opinião tem sobre a qualidade dos serviços prestados Não, por esta empresa? Frei disse tudo. A Unitel, quando se encontrava nas mãos da princesa Isabel, entenda-se, Isabel dos Santos, é que ela percebe mesmo da coisa. E tem lobbies muito fortes no mundo da tecnologia. Aquilo era um mimo, a Unitel. A Unitel está a se degradar a cada dia que passa. Tu vês hoje a Unitel, tu pegas um telefone ligado, 2 telefones, no mesmo sítio. Tu ligas de um telefone para o outro, ele está a te dizer que o número não existe. Quer dizer, é de bradar os céus. A qualidade da Unitel hoje. Só que não tem saída, não tem alternativa. Então as pessoas usam só. Ao consumidor lhe é obrigado a ter que fazer uso dos serviços, mesmo com essa qualidade bastante É questionável. que ele não tem saída. Eu, por exemplo, uso o número da Unitel, porque eu não tenho outra. Se eu tivesse, portanto, como acontece em outras paragens, várias operadoras, onde eu tenho os poder de escolha, Mudarias de operadora? eu mudo. Mudarias? Só que aqui você não tem como mudar. Mudarias se tivesse essa oportunidade? Não, há muito tempo. Ok. Frei Angalo, dando sequência àquilo que estava a dizer, agora quero, e essa é também a curiosidade de quem está de outro lado a acompanhar a emissão da Comercial Despertar, o que é que o Frei tem pensado nos últimos dias? Qual tem sido a razão das suas reflexões? Olha, a minha grande preocupação, honestamente, é de uma espécie de... E tenho estado focado nos processos eleitorais de Moçambique, Venezuela, e também pensando no nosso de 2022 e no próximo de 2027. Com a grande questão, o que é necessário fazer para que a verdade eleitoral seja a verdade objetiva. Ok? Isto porque nós em Angola temos advogado a despartidarização, por exemplo, da CNE, ok? Tipo que a liderança da CNE fosse uma liderança, digamos, neutra. Temos o caso de Moçambique, em que o presidente da CNE é um bispo da Igreja Anglicana. Portanto, aí se deveria depositar alguma esperança, mas olha, é uma grande decepção, portanto, aí a verdade eleitoral foi simplesmente atropelada e, sobretudo, nas mãos do religioso. Depois aí, o cenário de Moçambique é simplesmente vergonhoso para os cristãos. Não será o Frei a antecipar já aquilo que vai ser a razão da nossa análise, do nosso principal tema? Não vou avançar, só talvez vou dar asa chega, porque tem sido essa a minha reflexão. E depois tenho comparado com o processo eleitoral na Venezuela. Na Venezuela também, do ponto de vista técnico, o sistema eleitoral venezuelano devia ser, como ideia tecnológica, era perfeito, mas também não funcionou. E então a minha grande questão é essa: como é que nós podemos conseguir efetivamente a verdade eleitoral para que ela seja objetiva? Pronto, tem sido essa minha inquietação, só isto. Vamos analisar isso com mais tempo. Aliás, hoje temos esse olhar particular para a realidade de Moçambique, que ontem testemunhou a tomada de posse dos deputados e amanhã o presidente eleito, segundo os dados oficiais aqui confirmados, apesar de algumas alterações pelo Conselho Constitucional, Daniel Chapo vai amanhã então assumir a presidência de Moçambique. Chiplique Eduardo, seja bem-vindo e diretamente à questão, não sei se quer comentar este ponto prévio da abertura do nosso programa que tem a ver com esta informação sobre a Unitel, que está a festejar ter atingido a meta dos 20 milhões de clientes. Boa tarde a si, boa tarde ao Frei, ao Manuel José e aos ouvintes. No fundo era só para reforçar, essa é uma tática que em Angola é normal.
as empresas com algum rendimento na gestão privada passam à tutela do Estado, depois dessa situação de uma pré-falência ou falência, um desleixo, para depois alguém vir a público como novo proprietário. E não vamos esquecer que daqui mais algum tempo a Unitel vai passar por isso e veremos a melhoria na qualidade dos serviços. Haverá aqui alguma... Para mim, Explica, isto é propositado. Explica, haverá aqui alguma desconfiança, uma vez que há muito se tem falado sobre a privatização, ou seja, o retorno para o setor privado da Unitel. Será este um elemento estratégico no sentido de valorizar essa marca no mercado? A questão não é que seja estratégico, é que seja lucrativo para os particulares ou os detentores do poder político. A pretensão é essa. Passou há pouco, muito recentemente, vimos a questão do PCI, que foi entregue a preço de tomate. Então, o mesmo vai suceder com a Unitel. Essa sensação de que os consumidores estão a verificar da baixa qualidade, da ineficiência de alguns trabalhos que a própria Unitel já tinha atingido um patamar elevado, para depois justificar a privatização, que vai ser muito breve. Portanto, é uma empresa lucrativa, todo mundo sabe disso, mas essa questão dos serviços nós prestados é proposital. Aqui eu não tenho acha que a degradação da qualidade do serviço é algo propositado, é algo que visa esses fins que está aqui a elencar? Sim, repare que agora é 100% estadual. Estatal. É uma empresa... Sim, estatal. Né? Estatal. Aqui em português angolano. Então, explica o que é que andou a pensar? Olha, há uma situação que devia ser até capa de jornais. A ministra da Educação apelou ao ministro da Energia e Água para garantir a água nas escolas como forma de prevenção da cólera. Portanto, isso, num país normal, isso é um assunto de debates diariamente, porquanto as escolas públicas, sobretudo, e quanto mais distantes estão das cidades, pior são as condições. A questão da água, muitas delas nem quartos de banho de WC têm, não têm outros serviços complementares à escola, e agora com a cólera que está aí a dar nos seus passos, há de facto situações que muitas das crianças vão ter que, infelizmente, passar, porque as escolas, boa parte delas não têm água. Então está aqui o apelo da ministra, que eu também gostaria de reforçar ao ministro, no sentido de que possa colocar água às escolas para prevenção da cólera. Eu explico sem coisas, mas vamos dizer que essa é coisa, tipo, tanto um ministro como outro são brincalhões, com certeza, porque os governos provinciais, os governos municipais, os governos comunais existem para quê? Quer dizer, numa escola falta água, tem que ser o ministro aí de resolver. Essa visão messiânica de pensar que porque um pequeno palhaço está colocado mais em cima dos outros palhaços, tem maior poder que os outros. Isso é brincadeira num país. Isso é brincadeira. Porque se existe uma administração comunal, a responsabilidade de fornecer água é do administrador comunal. E mesmo o próprio ministro, quando a ministra vai apelar a outro ministro, é uma brincalhona. É uma brincalhona que não sabe como é que o país está organizado. Não, Frei, o sistema está assim organizado, é estruturante. Não, é que não tem organização. Isso é sinal que não tem organização. É estruturante. Com Não, a não voz tem do ministro, organização. algumas coisas vão andar. Não tem organização. A própria ministra não sabe como se governa. Tá vendo? A própria ministra não sabe como se governa. Isso é clamoroso, isso é terrível. Claro. É fato. Mas não será aqui também uma forma de endossar o discurso político, Frei? O Chipirica estará aqui... Olha, para dizer para ele, demonstração de burrice. Isso aqui chama-se demonstração de burrice. Burrice mesmo, para dizer, tá vendo?
Não é endossar isso. Isso é uma demonstração de burrice. É preciso começar a dizer as coisas. Por que que nomeiam administradores municipais? Por que que nomeiam administradores comunais? Por que que nomeiam governadores provinciais? Existem para quê? Então, esta não seria a responsabilidade do ministro? Absolutamente não. Explica, já terminou A quanto nível das a províncias, essa sua sim, reflexão? sim. Não, mas agora também ajudar em relação a refletirmos em relação aos meios de prevenção da própria cólera, que é lavar frequentemente as mãos com água e sabão, e manter a higiene pessoal de toda a família, tratar a água para beber, colocando 5 gotas de lixívias em cada litro de água e esperar 30 minutos antes de beber. Ou seja, existem determinadas medidas na prevenção da cólera que seriam práticas diárias normais na vida do cidadão angolano. Mas Essa seleção do Chipilica é uma atitude de exclusão. por quê? Porque eu pergunto ao Chipilica que família é essa que está a deixar esse recado de lavar as mãos? Qual é o nicho de família? Isso está são os dados oficiais, são as orientações. Não, do o Ministério Chipilica está a fazer um da Saúde. apelo. Está a apelar a que família? Há famílias que nem sequer água têm em casa. Há famílias que vivem no lixo, rodeada de lixo. Ainda que essa família cumprir esses pressupostos, lavar as mãos, né? Ela já está no meio do lixo. Por exemplo, isso que está a dizer o Manuel José, nos mulevos, onde é que o governo de Luanda leva o lixo? Nos mulevos aí, tem um aterro sanitário aberto ao público. Sim. Mas eu tenho alguma dificuldade de perceber o regresso de determinadas doenças, como a questão da cólera. Já estamos em paz desde 2002. Regresso, Palácio, regresso. Nunca foi. Nunca foi algum sítio. Não existe assim, estava Horácio. Em Angola tem hospitais. Não existe um sistema sanitário. Portanto, não existe um sistema sanitário. E, portanto, também não existe um trabalho de governo que se preocupa com a população. Nesse momento, estão aí a dar as regrinhas. Aquelas regras estão copiadas dos livros. Depois, essa crítica que está fazendo o Manuel José é absolutamente muito certa. Porque em Luanda, em Luanda, você passa. Cada lugar onde tem um tambor de lixo, vivem jovens aí. Na lixeira, portanto, nesse momento, quem está no Palanca, vai aí perto da Universidade Católica. Perto da Universidade Católica tem um banco, parece do BFA ou do BAE. Ao lado tem uma grande lixeira. Também tem um grupo de jovens que vivem debaixo da lixeira. Como é que a cólera não vai Há vários pegar? bairros assim. Por isso é que eu fiz a pergunta ao Chipilica, se ele estava a se dirigir. Se calhar está a se dirigir a ele próprio, o Chipilica. Não, eu estava aqui a cumprir as orientações, o protocolo, no caso, do Ministério da Saúde. Mas esse protocolo não Em serve. relação O Ministério da Saúde não vão à em relação rua, a vão Frei, bem na em rua. relação a Frei Frei. e o Manuel José não estarão a exagerar. É exagero. As pessoas não estarão a exagerar. Você tá A ministra da Saúde vive aonde? É A exagero. ministra da Saúde anda a pé. Em Luanda não é preciso fazer nenhum esforço. Por exemplo, eu estou nesse momento em Roma. Vou dizer, quem quiser nesse momento, quem estiver no 1º de maio, a descer, tipo, você sabe do aeroporto, a descer, aí tem a chamada antiga escola Gingabande. Não precisa sair da via, olha só para o lado esquerdo, ok? Aí tem um centro de prostituição e tem centro de lixeira aí produz-se uma quantidade de lixo. As crianças que se prostituem junto do Cine Atlântico a partir das 19 horas são adolescentes todas sujas, estão aí. Então, não aqui, vamos dizer, aqui a responsabilidade. O governo simplesmente, se fosse num país decente, o governo de João Lourenço devia ser demitido por causa desse surto de cólera, porque é uma responsabilidade desse governo que não tem feito isto. Porque quando vão recolher os malucos por causa da vinda do Biden, estiveram na rua e viram os jovens no lixo. Por que não tomaram medida? Não sabiam que lixo provoca cólera. Agora está a vir dar receita. Isso é satânico até. Chipilica, como é que você vai apelar, por exemplo, àquelas famílias, e são muitas,
Eu estou a falar sobre Luanda. O apelo Várias não é famílias é que se institucional. alimentam do lixo. Para Vivem. comer, tem que Vivem, buscar não alimentam. restos de Vivem. comida no lixo. E tu vês isso nos vários bairros residenciais, Quilamba, Sequele, onde tem os contentores de lixo. Tu vês romaria de famílias inteiras. Mas aqui... Acha que essa família, você vai fazer esse apelo? Mas Chipilica? o Chipilica, Frei e o Manuel Mas o José... apelo não é meu, é institucional. É do Ministério da Saúde. Não, estás a Ministério- embarcar. Não repita, A não ministra- repita. Não repita. Quando Você você. já não vai- terminou o raciocínio. A ministra Não, é mas se você é a começa a coordenadora. secundar isso institucional, quando um gajo está errado, está errado. Você não pode. Está errado, sim. Não está a dizer- não- Acolitar Tá uma pessoa que não são sérias. Isso não está errado, Tá errado, sim. Fred. Ele está a Tá insultar as pessoas. É um insulto. Aquelas pessoas que estão nessas condições que eu estou a mencionar. E são muitas. Manuel José, na tua zona tem Tu água? estás a insultar. Manuel José, na sua zona tem água Não tem potável? água. Sim, nesse momento que eu estou a falar, não tenho água. Não tem água. E aqui... Horácio, por exemplo, há muito tempo que em tudo que é espaço de comunicação, onde as pessoas podem falar com alguma liberdade, que se denuncia o fato de famílias inteiras irem procurar comida no lixo. Ok. Onde é que se incuba a cólera? É no lixo. Se você todos os dias passa, tem cidadãos a viverem no lixo e não toma nenhuma medida, quando a doença chega, você simplesmente deve ser demitido e não tem direito a dar orientação nenhuma. Sim. Mas aqui há um outro apelo do Presidente da República. Ainda está coordenada a comissão. Um instante. Eu não posso me encontrar com essa gente. Frei, há aqui o Manuel José e o Chiplica aqui ontem na nota de imprensa dizia que o Presidente João Lourenço estava preocupado e deu orientações que visam travar o quanto antes o risco de expansão da doença para outras regiões, mobilizando-se deste modo os recursos apropriados e na dimensão que a situação exigir, sejam eles de que natureza, ou seja, pode ser de natureza material, de natureza financeira. É a preocupação do Presidente da República e a orientação do Presidente da República. Não reconhecem aqui, existe uma vontade do titular do Poder Executivo. Desculpa, não. Não, aquilo é balela. Chama-se João balela. Lourenço é brincalhão. Vou Balela dizer por uma quê? coisa. Os bairros de Luanda, se verificaram, Horácio, quase todos os bairros periféricos de Luanda, a cor predominante é o amarelo. Sabe só de onde vem esse amarelo? Não sei. São bidões, aqueles bidões de 20 litros. 20 litros. Quase todos os bairros. Mas lembra-se do que o Presidente disse sobre Tu essa questão verificas? do abastecimento de água à província de Luanda? Sim, mas essa pessoa que está a se referir, que minimizou a questão da fome, dizendo que a fome era relativa, o que é que ele vai dizer da água? Ele não tem mesmo falta de água. Mas No sítio onde ele está. na vossa opinião, como é que se combate esse surto de cólera que está em expansão, sobretudo nas províncias do Icole Bengo e Luanda? Isso para mim não é surpresa. Sabe por quê? Porque isso é esperar, é o que os colegas disseram. Isso nunca foi. Eu até estranho é que como é que isso não surgiu já antes? É que nós vivemos no lixo. Nós vivemos rodeados de lixo. E o lixo, sobretudo depois da época chuvosa começar, o que é que ele acontece? Ele arrasta esse lixo e a maior parte das casas dos bairros periféricos de Luanda inundam. Né? Ao inundarem, ali é lixo, é água, é porcaria, é tudo. Portanto, eu até admiro como é que nós, enfim, não sei, se calhar Deus é misericordioso. Não dizem que Deus com os é angolano. angolanos, Dizem enfim. que Deus Não, é mas angolano. honestamente, assim, sem com isso que está a dizer o Manuel José, eu também, por vezes, penso assim. Luanda eventualmente precisa vir a ser estudada, porque se Luanda não fosse uma cidade protegida ou que haja uma substância aí que trava os efeitos das doenças, Luanda devia ter cólera todo o tempo, todo o santo tempo. Era o normal. Alguma coisa Luanda tem que trava esses surtos. E depois, eu queria dizer que a preocupação, a suposta preocupação, a preocupação oficial, porque essa não é de coração, de João Lourenço, quer dizer aqui, houve um surto de doença que continua a matar um monte de crianças na zona da Chibia e regiões. Ninguém se mexeu. As pessoas continuam a morrer até agora. Por isso
algumas coisas, digo, é preciso coerência. O que é que acontece quando alguém está no governo? É público e deve saber, portanto, não pode começar a brincar com a inteligência das pessoas. Isso é abusivo. Você abusa a primeira vez, abusa a segunda vez. Depois, a pessoa fica cansada e vão começar a te mandar merda, tá vendo? Desculpa a expressão, porque as pessoas têm que começar a ter responsabilidade. Sim. E deixa-me só Mas nós acrescentar. também, Angola devia aprender, a Covid foi um exemplo, o investimento todo foi feito para a Covid. Seria um indicador interessante em relação a essas doenças, como a malária, a cólera. Portanto, do ponto de vista da rede sanitária, não melhoramos significa nada praticamente. Olha, temos a construção dos hospitais que não têm medicamentos, temos temos a questão da falta de água. A questão aqui da falta de água não só são aquelas pessoas que vivem e convivem nos contentores, mas as residências normais, até às vezes, mesmo nos centros urbanos, nas ditas cidades, não há água. Ok, Chiplica, muito obrigado, muito obrigado. Vamos ter que passar para o tema principal da edição de hoje. Enquanto isso, estamos a aguardar pelo José Gama. Não sei o que é que está a se passar com o sistema. José Gama prometeu entrar a partir da segunda meia hora. Vamos aguardar pelo José Gama enquanto isso, e também uma justificação já aqui apresentada pelo Dr. Custódio, que poderá entrar na terceira meia hora do programa. Nós hoje nos propomos analisar a situação de Moçambique. Que futuro se espera de Moçambique e que lições Angola deve tirar da crise pós-eleitoral? Começo por ti, Manuel José. Moçambique continua a ser a referência e a merecer destaque nos jornais, principalmente aqui da lusofonia. Após a realização das eleições, a 10 de outubro do ano passado, Moçambique mergulhou numa crise profunda. Foram manifestações quase sem parar, que resultaram em centenas de pessoas que perderam a vida, milhares de pessoas estão presas, outras tantas estão feridas, lojas, supermercados, empresas que foram destruídas. Ou seja, Moçambique está a viver uma das fases mais negras da sua história recente. Como tem vivido e apreciado daqui da Angola aquilo que Moçambique está a viver? Bom, eu vou refrescar, vou ir fazer um flashback e ir buscar o que eu disse lá atrás, numa das edições deste programa, que é o seguinte. Em países de regimes ditatoriais, como é o caso de Moçambique, e é o caso da Angola também, regimes autocráticos, não há eleições. O que é que tem havido? Tem uma simulação de eleição dos detentores do poder, que, contrariamente ao que os juristas defendem, que o detentor do poder é o povo, é outra balela. Existem nesses países detentores do poder e o que eles fazem é arranjar artimanhas estratégicas para permanecer no poder. E eu havia dito neste programa que eu me referi que a questão de Moçambique vai chegar um dia em que o elemento lá da Frelimo vai tomar posse e Moçambique vai continuar como era antigamente. Porque eu costumo dizer que existem duas visões dos fatos. Uma visão ideal e outra real. Se dependesse da ideal, daquele dos românticos
ideólogos, eu de facto desejaria que o candidato, como é que ele chama? Venâncio Mondlane, pois, conseguisse o poder. Mas, por aquilo que eu vejo, e aqui passo de outra vertente, o real, em Moçambique, vai continuar como ele é desde a sua pseudo-independência. Porque nós estamos perante regimes ditatoriais. E regimes ditatoriais não admitem mudança, não admitem alternância, não admitem outros entes mandarem. Infelizmente, é o cenário que eu antevejo, continuo a ver que vai permanecer em Moçambique, independentemente dos movimentos grevistas, manifestantes, enfim, aquilo vai continuar como começou. Ok. Frei Angalo, na sua nota de abertura falou da situação de Moçambique, mas o que chama aqui a atenção é a forma como o processo eleitoral foi gerido. Houve o reconhecimento do enchimento de urnas, o próprio presidente da CNN, na altura em que divulgou os resultados oficiais, dizia que havia irregularidades que não tinham sido, as irregularidades não tinham sido corrigidas, e ainda assim acabou por dar vitória a Frelimo. E passado para o Conselho Constitucional também acabou por divulgar um outro resultado, ou seja, houve aqui uma transformação, houve uma mudança dos números. Como é possível perceber um processo eleitoral com 3 resultados diferentes? Estamos a olhar os resultados aqui apresentados pelos partidos na oposição, os resultados apresentados pela CNE e outros resultados que foram os resultados finais apresentados pelo Conselho Constitucional. Como perceber essa questão da transformação, da metamorfose dos números? Dá para falar de um processo credível com todas as irregularidades que foram aqui ditas pela própria CNE, que reconheceu que houve irregularidades, houve enchimento, os partidos políticos denunciaram isso e o próprio Conselho Constitucional, órgão superior que teve a palavra final, reconheceu isso, ainda assim dar como vencedor a Frelimo e o seu candidato Daniel Chapo. Olha, eu acredito que aqui, antes de qualquer outra consideração, é preciso dizer que o que está acontecendo em Moçambique é extremamente triste, é uma tragédia, sobretudo porque temos vidas humanas perdidas, ceifadas, perante a indiferença total de quem se diz autoridade. É preocupante isto no contexto dos países africanos, em que mesmo quando morrem pessoas, okay, não se para, ninguém investiga e acabou. Quer dizer, por exemplo, disse que estamos na ordem de 300 pessoas mortas nesses eventos trágicos pós-eleitorais. Mas da parte de quem está no governo ainda, não aparece nenhum sinal de preocupação. Isto é preocupante também. E vamos para a questão do processo eleitoral e da questão da verdade eleitoral. O processo de Moçambique, evidentemente, e eu acredito que mesmo a própria Frelimo sabe que o processo foi fraudulento. Tem consciência que o processo foi fraudulento. E a minha grande inquietação é exatamente essa. Até quando, em África, a verdade vai depender dos maus desejos e do mau caráter, da falta de honra de quem está na política? Porque o que está acontecendo em Moçambique é falta de honra, falta de moral, falta de ética,
de quem está na política. Só. E porque tudo indica para o fato que o processo foi viciado. As próprias instituições vieram ao público dizer que o processo estava viciado. A minha pergunta é, por que não se anula o processo viciado? Se não se consegue investigar e corrigir o erro, então anula-se e se faz um processo diferente. Okay? É preocupante, por exemplo, a questão de Moçambique, também é preocupante para nós em Angola. Por quê? Em Moçambique temos um quadro desenhado, devo recordar que em Moçambique já tem autarquia, as autarquias estão implementadas. E chegar a um quadro em que as pessoas, perante evidências de fraude, querem insistir com um governo que não foi eleito. Tá vendo? É inquietante isto. Tá vendo? É inquietante isto. É inquietante. Honestamente, eu fico bloqueado mentalmente. Quando tem que considerar a parte da Frelimo. Tá? A parte da Frelimo, não consigo entender absolutamente o que é a Frelimo, onde a Frelimo se segura para querer manter-se no poder. Contra todas as evidências que a própria Frelimo tem. O que é preciso, por exemplo, a pergunta é essa, o que é preciso para que a verdade eleitoral seja aceita por quem perdeu, mesmo que esteja no governo por quase uma centena por mais de quase meio século na liderança do país. E depois termino. Tem a questão das manifestações populares. Os bispos católicos de Moçambique, falo como instituição, não é uma questão individual, também pronunciaram-se contra esses resultados. E inclusive avisaram para as consequências de um levantamento popular sem uma liderança, que será sempre uma coisa trágica. E em Moçambique aconteceu exatamente tudo isto. A minha preocupação, e eu acredito que pode acontecer isso, é que Moçambique pode se tornar um país não governável. Há esse risco, Frei? Há esse risco? Há este risco porque, por exemplo, nós temos o Venâncio Mondlane, esteve fora de Moçambique durante muito tempo, mas as ações, as iniciativas de manifestação saíam da sociedade. Quando, atenção, o maior perigo que um país pode ter são os levantamentos populares sem liderança. Porque esses normalmente são catastróficos. E é o que aconteceu em Moçambique. Queima de unidades policiais, de casas, destruição de coisas. Os levantamentos populares são quase, entre comas, irracionais. E o risco da não governabilidade vai estar também nesse. Por exemplo, o Venâncio Mondlane, neste momento, é um personagem de grande relevo em Moçambique e fora de Moçambique. É uma figura que o atual, a Frelimo pretende ignorar. Eu acredito que não é inteligente, por exemplo, para Moçambique, pretender ignorar o impacto e o espaço que Venâncio Mondlane ocupa em Moçambique. Você, você está a apanhar vacina, não é isso? Meteram-te agulha e você está a fugir e não tem. Quer dizer, o médico estava para pôr a seringa e você está a fugir com a agulha no rabo. Quer dizer, o processo que está a se fazer, querendo deixar o Venâncio Mondlane fora, é brincadeira de criança que quer fugir com a agulha no rabo. Okay. Vai fazer mal. Explique, Eduardo. Muito já foi dito sobre Moçambique. Ainda assim, há sempre um argumento, há sempre uma tese que pode ser alimentada aqui, que pode ser desenvolvida sobre a realidade de Moçambique. Eu não sei se sim. Queremos fugir à realidade, mas estamos a exigir algo que é impossível. O que é que estamos a exigir? Transparência, lisura, num processo que é concebido como fraude. A fraude é um processo. E esse processo de fraude eleitoral já foi concebido há muito tempo. Primeiro, na produção legislativa, na captura das instituições, a própria Comissão Eleitoral, o Tribunal, o Conselho Constitucional, a imprensa pública, a polícia, o serviço de informação e outros órgãos já estão capturados há muito tempo. Então, não se pode exigir lisura de um processo que a priori já é fraude.
Então, agora, o que está a acontecer é um precedente que vai se criar, isto é óbvio. Isto vai permitir também, já olhando para aqui, para as lições de Angola e que vem para lá, Já vamos, analisar já com ali algum vamos cuidado. chegar, já ali vamos chegar. Mas Pronto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o explica, governo presta completa. interrompeu-me. Eu Sim. queria lhe colocar a seguinte questão. Os deputados aqui de dois partidos, e já vamos também analisar um pouco a postura do MDM e da Renamo. Os deputados ontem tomaram posse num ato solene, com discursos assim pomposos e também estranhos, sobretudo aquilo que foi dito pelo líder do Podemos, declarações bastante polémicas. A questão que se coloca é um facto em que a Frelimo vai assumir a gestão, aliás, vai manter a gestão do Estado moçambicano. Mas as manifestações, tal como disse o Frei, estão a acontecer de forma esporádica e em alguns casos sem uma liderança. Venâncio Mondlane regressou a Moçambique, desde que regressou nunca foi recebido por nenhuma entidade. Estamos a falar pelo próprio presidente que termina o seu mandato amanhã, Filipe Nunes, como também pelo candidato que é tido como vencedor, Daniel Chapo. Não é tido, não é achado. Estamos num cenário de suicídio do Estado moçambicano. Parece. Quando você sabe que o poder é obtido pelas máquinas e pelas instituições que você capturou, não tem necessidade de ter audiência com o Venâncio. O Venâncio, para eles, não representa uma ameaça por causa das instituições que eles entendem que estão capturadas. O que está a acontecer o que vai acontecer, aliás, é um precedente de que há, na verdade, alguma insatisfação. Mas eles sabem que amanhã ou depois vão continuar a exercer o poder pela força, pelas instituições que criaram. Então, só vai conseguir tirar Frelimo do poder aquele que for capaz de retirar as instituições. Há só um exemplo muito interessante. A presidente do Conselho Constitucional, antes da divulgação dos resultados, reuniu com os partidos políticos com que finalidade? Aqueles encontros não têm respaldo legal nenhum. E ainda assim colocou na decisão, mandou colocar, ou inseriu na decisão, estes encontros preliminares que existiram com os partidos concorrentes. Quer dizer, então a Frelimo está relaxada, entende que isso daqui mais algum tempo as coisas vão continuar no poder. Repare, perderam 24 deputados com os resultados do Conselho Constitucional. É muito deputado para ficar impávido e sereno dos resultados. Mas aqui não estará, Então, aqui não estará, explica, não estará aqui a própria Frelimo a reconhecer aquilo que o poder consagrado pela Constituição, o poder que é dado ao Conselho Constitucional em que as suas decisões são irrecorríveis. Enquanto as máquinas forem produzirem os resultados, isto vai continuar. Não há aqui discussão possível. Não, mas não são as máquinas que produzem aqueles resultados artificiais. Os resultados artificiais de Moçambique foram produzidos na mesa. Não é nenhuma máquina que produziu aquilo. Tem as mesas, depois houve um acréscimo. Além do enchimento das urnas, tem as atas fraudulentas, depois tem esses resultados contraditórios, e olhando para a contagem, o escrutínio que o próprio Conselho Constitucional fez. Portanto, são várias fontes de obtenção dos resultados, todas elas contrárias à legitimidade, à lisura e à transparência. Não se pode exigir isso. Não se pode exigir. Mano José, não se pode exigir. Que futuro se pode esperar de Moçambique diante desse cenário de manifestações, de uma crise sem precedentes, pelo menos na história recente deste país irmão do Índico? Essa é uma pergunta retórica. É daquelas que o meu caro Horácio ao perguntar. Essa pergunta já encerra a resposta, né? Aliás, o Chipilica acabou de dizer. Ele estava a falar
das premissas que eu costumo a dizer. Se as premissas já estão erradas, então a conclusão não há como dar outro resultado. Sim. Também dá errado. Mas ainda assim, o próprio Chipilica também se contradiz. Por quê? Qual foi a contradição encontrada na fala do Não, quando ele Chipilica? falou dos resultados, né, da mesa, questionado pelo Frei Angalo, o resultado da mesa, depois há aqueles que foram acrescentados, está a falar de quê? Não há Não, resultado. aqui já votação, É assim, Manuel José, aqui já votação, é assim. que é uma fase da Quase, frase. quase o mesmo cenário. Quase o mesmo cenário. Aconteceu aqui, não sei se podemos entrar Já vamos entrar. Já vamos entrar Temos que entrar já. das lições. Já Para- ouvi, tem que fazer depois vou quando tiver paralelismo, que pena entrar, de Já vamos, perder. já vamos Vamos entrar. entrar. Já vamos entrar. Tem mesmo nos nossos argumentos, Precisamos. necessariamente Está- temos que está- fazer está- paralelismo, estamos senão a- vamos nos perder. Não vamos nos perder. Estamos aqui a contextualizar para depois entrarmos então nas lições que a Angola pode tirar deste período de crise que Moçambique está a viver. E Manuel José. uma coisa se pode dizer, Horácio. Eu até acho, é uma opinião apenas, vale o que vale. Esse regresso do Mondlane a Moçambique é uma forma também que pode ameaçar a integridade física do senhor. E hoje, numa live feita ali quase no meio da tarde, ele diz que está sitiado, não consegue se movimentar, está cercado pela polícia, pelos serviços secretos, ou seja, na Já prática, não tem os Mondlane passaportes. está numa espécie de prisão O domiciliar. regresso dele é uma espécie de muro em ponta de faca. Porque Faltou alguma maturidade regime- por parte do não, Venâncio? não é maturidade. Não é maturidade. O problema é mesmo o regime. Há regimes que, para enfrentá-los, Não, mas aí eu não estou a dizer que não faltou alguma inteligência na não esquematização pode, se desse calhar processo também de foi luta. um pouco a deriva da pressão que é feita. Porque uma pessoa naquela condição E sozinho. tem muita pressão. Estou a falar de pressão psicológica, por exemplo. E às vezes não temos o discernimento suficiente para perceber que se tu se atiras de um prédio, 10º andar para baixo, vai se espatifar todo. Né? Salvo essa analogia. Então, o que eu acho é que este regresso dele, para mim, ele continuaria lá onde ele estava, lá no hotel, enfim, a comandar as hostes, porque ele até tinha seguidores, as pessoas seguem-no. Não precisava vir. Uma espécie de tipo desafio. Ditador é ditador. E eu acho, infelizmente, que o Venâncio Mondlane corre sérios riscos de vida mesmo com o regresso a Moçambique. Quais são os elementos que sustentam essa sua afirmação? O sítio onde ele voltou, Moçambique, o país dele, que podemos também fazer uma similitude, enfim, com o nosso. Portanto, aquilo está de uma maneira programado que esses indivíduos da Frelimo, Acha que a Frelimo ousaria em tirar a vida de Venâncio Mondlane? sim, eles podem arquitetar algo não direto, mas indireto, para calarem o senhor. Porque é uma pedra no sapato. Não, No mas sapato. olha, Horácio, houve essa preocupação a UNITA, o Prajá e o Bloco Democrático fizeram um comunicado com essa preocupação. E eu, pessoalmente, não sei se o Manuel José estará de acordo comigo. E, de fato, questionei-me sobre o regresso de Mondlane a Moçambique. E
pensando assim como está a pensar o Manuel José, também estou de acordo. Entretanto, alguma coisa me fez pensar que eventualmente ele tem alguma garantia lá dentro do país. Porque, por exemplo, ele saiu do aeroporto e foi para uma praça fazer um comício. Exato. Quer dizer, era uma exposição altamente perigosa. Mas uma manifestação que foi dispersa, houve dispersão depois, porque a polícia disparou e matou 2 pessoas. Aquela manifestação culminou com a morte de 2 pessoas e mais de 5 feridos. Culminou com a morte de 2 pessoas, mas não há sinais de que algum disparo era para ele. Okay? Não, e também, Frei Angalo, a eliminação física de Mondlane naquelas circunstâncias ia, como dizem na gíria, dar bandeira. Portanto, o ditador usa muita estratégia. Ele pode, por exemplo, eles podem eliminá-lo devagar. Sim. Esse risco. Esse é o grande risco. O envenenamento. Mas eu penso o contrário. Para mim, ele não devia ter saído de lá, mesmo depois da situação. Não devia ter saído. Não devia ter saído do estrangeiro, de regressar para Moçambique. Não, eu quero dizer, não devia ter saído de Moçambique. Não devia ter saído de Moçambique. De Moçambique. Mas com o controle de internet, como é que ele teria... Porque o instrumento que ele usa para passar a mensagem são as redes sociais. Exatamente. E em Moçambique estamos lembrados que em várias fases das manifestações houve o corte de internet. Cortaram a internet. Como é que ele... Sim, foi algo propositado e segundo o ministro das telecomunicações, o ex-ministro, agora foi demitido, porque vai se formar um novo governo a partir da manhã, assumiu que aquilo era uma forma de conter as manifestações, a onda de manifestações que estavam a degradar o país, que estava a destruir o tecido econômico que precisou já com muitas debilidades. Mas, Frei Angalo, houve aqui uma falta de esquematização, de estruturação do processo de contestação nas ruas, a olhar pelos resultados que se tem até o dia de hoje? Olha, a insatisfação popular não pode ser esquematizada. Vamos dizer, quando há uma insatisfação popular. O problema é esse. Vamos dizer, as manifestações em Moçambique, a menos aquilo que eu consegui perceber, não partem da vontade de um partido político, é do povo. Então aí não tem como fazer esquematização. E quando eu, por exemplo, é verdade que nós estamos a falar a partir de fora, não estamos dentro de Moçambique. Naturalmente, quem tem Moçambique pode ter uma outra percepção, mas aquilo que nós conseguimos ver de fora é exatamente isso. Vamos dizer que as manifestações aí não são, digamos, não são uma iniciativa dos partidos, mas da população. Os partidos até parece-me que são levados, vão atrás da onda. Porque, por exemplo, a ausência de Mondlane em Moçambique não teve um impacto sobre o custo das manifestações. O povo se manifestou sempre que quis. E então, esta é a grande, vamos dizer, a grande preocupação que se tem que ter, porque o que é que vem a seguir? Vão conseguir controlar tudo. Eu esse dia, por exemplo, tenho pensado também no problema. É verdade que, por exemplo, a situação da Síria não se reporta muito nos nossos países. Não sei como é que está a ser em Moçambique. Mas, por exemplo, se alguém perceber que a única maneira de tirar essa gente do governo é formar uma coligação de exércitos para coisa como aconteceu na Síria, você derrubar o governo, depois todo o Ocidente ir atrás ajoelhar-se, né? Eventualmente essa intenção pode acontecer. É uma coisa altamente preocupante. Eu digo, quando se vai contra a vontade popular, o risco de confusão é grande. Não sei se estão a acompanhar o caso do Haiti. O Haiti praticamente tornou-se um país ingovernável, Frei. O Haiti está ingovernável e o Haiti está controlado por grupos de bandidos. Tá vendo? Quando o governo não tem legitimidade, o governo vai contra os fatos, ok? É o que está acontecendo no Haiti. Um dos líderes de um dos movimentos era da polícia, ok? Com as brincadeiras do governo, ele decidiu ser líder do grupo de bandidos e controla o grupo de bandidos. E assim você tem a capital
e acho que parece, aí estamos aí na ordem dos 60% ou 50% da capital é controlado pelas gangues. Esse é o grande risco Mas, de brincar com a Frei, verdade. como deviam ser organizadas as manifestações em Moçambique? Olhando para Manifestação os não se resultados. organiza. Não, não, não. Manifestação não se organiza. Mas Manifestação como que se organiza? as manifestações derrubam regimes ditatoriais, tal como disse o Manuel José. Acontece. Nós temos o caso do Ben Ali na Tunísia. Nós temos do Osmi Mubarak no No Egito. Egito. Portanto, aquilo que chamam Primavera Árabe foram Mas também regimes aqui derrubados. houve a intervenção, no caso particular do Egito, a intervenção do exército. Na última fase, o exército teve de assumir um papel determinante em retirar, naquela altura, o antigo presidente do Egito, Frei. Sim, sim, Não, mas o ali caso de conta Ben Ali não foi muito assim. O caso de Ben Ali na Tunísia não foi assim. O caso de Ben Ali na Tunísia Tunísia e Egito, foi a pressão popular. contou Teve que muito. fugir. Mas no caso particular do Egito, houve a intervenção Sim, do exército. sim. Agora, na Tunísia, Mas, foi diferente. A Tunísia foi, parte- a quantidade de pessoas que se manifestou Sim, sim. e que depois quase que assaltaram um palácio, que obrigou o presidente a se demitir. a particularidade, A fugir. Não se Sim, sim. demitiu, fugiu. Fugiu, sim, sim. a particularidade das manifestações, por exemplo, na Tunísia e no Egito, para além desse aspecto que o Horácio foca, também houve na última etapa o envolvimento de elementos do exército, mas a particularidade é que aquilo são mesmo manifestações. Manifestações do tipo sair à rua e espontaneamente e ficar lá Não sei regressar Não a é até casa. organizada. cair. A manifestação é exatamente, não se organiza. A até manifestação acontece. cair. Tá vendo? É o que aconteceu ali. Então, Sitiar o palácio Então, em Moçambique é faltou. diferente Em, do Mo- que está acontecendo em em Moçambique. Moçambique faltou isso. A falha de Eu- Moçambique eu acho. está ali. Mas há uma A coisa. falha de Moçambique, a falha em Angola também é organizar. A manifestação não se organiza. Tipo, você está organizado, está a pedir autorização. Sim, sim. A pessoa com quem vai A pessoa manifestar contra. a quem você está a contestar, exatamente. Isso até é risível. As manifestações agora também são brincadeiras daquilo. Quer dizer, você está aí. Mas, tá Horácio, manifestar-se há um contra o aspecto- governo, está a pedir autorização ao governo. Para não sermos só negativistas, há um aspecto que eu gostei de Moçambique. É, por exemplo, esses partidos, se puder me lembrar até quais são esses, O Podemos, o que não MDM. tomaram posse. Essa é uma forma de não Mas aqui também. dançar Manuel José. a mesma música. Manuel José, aqui há uma certa. Também, acho que o Manuel José deve ter caído também nessa narrativa. Se calhar. O que tudo indica, e é o que está a ser dito, a Renamo e o MDM, eles não foram na cerimônia solene de tomada de posse, mas vão tomar posse. Ou seja, vão assumir os lugares lá no Parlamento. Então retiro o que como, disse. como diz o Frei, são brincalhões. Já retirei o Não, que mas disse. não, é assim, né? Segundo a carta de Venâncio Mondlane ao presidente do Podemos, é o seguinte: era adiar a tomada de posse, não é renunciar o mandato. Ele entende que nesta fase ainda algumas reivindicações não foram feitas, não foram cumpridas. A Frelimo está desinteressada com essas reclamações todas, irregularidades. Não há um diálogo institucional e, por conta disso, a não tomada de posse no dia de ontem seria uma forma de pressão à Frelimo. Desta pretensão, porque o Estatuto dos Deputados Moçambicanos, o artigo 10º da Lei 31/14, 30 de dezembro, em relação à tomada de posse, desse período de 30 dias, Já vamos depois entrar aqui era nesse período que ele entendia ainda nas lições que Angola que pode poderia tirar. haver alguma negociação. Mas Alguma nessa altura, negociação para depois culminar com a explica, entrada no Parlamento. nesta altura, que tipo de negociações podem estabilizar e podem devolver, não digo devolver, podem criar um novo cenário para Moçambique, de um Estado verdadeiramente democrático, onde as regras são claras. Podem buscar um governo de unidade de reconciliação nacional. Mas um governo a ser mandado pela Frelimo? É isso, um governo que quem podia está... haver uma renúncia, podia haver uma renúncia do próprio Chapo, por exemplo. Portanto, são vários cenários.
num contexto em que se poderia se pretender a paz e a harmonia a nível do país, tranquilidade. E o Chipilica Nunca se coloca colocou em na, causa o Chipilica coloca na balança um ditador, o Chapo, renunciar. Explica são essa pergunta. possibilidades, embora remotas, são possibilidades. Não, agora se perguntou quais seriam outras alternativas. Apresentei só essas. Sim, Então, mas Então acredita nunca nisso? se colocou. Ou está a falar só? Acreditar o quê? Com um ditador, eu estou a Não, falar não, do não acredito. Chapo. Não acredito. Não, não é possível. E aqui Não é agora, possível. Frei explica, e já coloquei essa questão ao Manuel José, essas manifestações que foram uma forma encontrada para se repor à verdade eleitoral, hoje tivemos que mensurar os resultados. A Frelimo mantém-se no poder e naturalmente vai se reinventar para evitar que nos próximos processos haja uma contestação semelhante. A oposição ficou enfraquecida. Hoje é só olharmos para a crítica que é feita aos partidos na oposição. A Renamo, que era a grande alternativa, a Frelimo, ficou praticamente reduzida à terceira força em função também da gestão que fez em ter que realizar eleições internas a faltarem 4 meses das eleições gerais, eleições essas que depois desembocaram no afastamento de alguns candidatos, no caso concreto o próprio Mondlane, que foi afastado para concorrer à presidência da Renamo, e hoje a Renamo há uma contestação dos antigos militares, a Renamo está sem identidade, e o MDM também perdeu o Semango, que era um líder bastante carismático. Hoje há uma confusão, sim, em Moçambique, que as alternativas que poderiam se criar, elas próprias começam a se esfumar-se. Diante disso, estaremos a assistir a alguma imaturidade política por parte dos políticos moçambicanos para contornar essas fragilidades que foram demonstradas pela própria Frelimo e poderem se impor e, claro, fazerem valer aqui aquilo que eles estão a chamar e a denominar como verdade eleitoral? Essa pergunta é para todos. Quem quer responder? Manuel José, Frei, Angalo ou Chipilica? Sim, ok. Olha, na verdade o que é que acontece? O que tem faltado muitas vezes ao que se dizem que está na política é coerência. É coerência. Quando você não concorda com alguma coisa, portanto, você não pode compactuar com ela em nenhum momento. Portanto, se os deputados dos partidos na oposição sabem que as eleições foram fraudulentas e mesmo assim vão à tomada de posse, e, no fundo, o que está acontecendo? Eles compatuam com a brincadeira. Compatuam com a brincadeira e porque vão com aquela nossa aí, tanto aquela brincadeira de Angola de ir lutar nas instituições, depois, naturalmente, a gente sabe que o pessoal vai ir por causa do emprego, para não perder o pão das crianças. Quando se quer combater efetivamente, quando se quer lutar efetivamente, a gente fica fora do processo, ok? E tem que continuar a lutar pela verdade. E é aí que digo, vamos dizer, o caso de Moçambique deixa ainda muitos interrogativos, dá espaço a muitos interrogativos, que quem sabe pode ainda surgir aí um grupo que comece uma guerra civil. Portanto, em Moçambique há possibilidade para tudo. Porque se as pessoas sabem que, ok, as pessoas reconhecem que houve fraude, mas não querem fugir, não querem fugir do salário de deputados, porque para irem para o parlamento, não, porque vão lá para defender os interesses do país, vão lá por causa dos salários. Só isto. Para defender os interesses do país é continuar a defender a verdade por todos os meios. Ok? Isso faz toda a diferença, tá vendo? Isso faz toda a diferença. Chipilica. Sim, um dos aspectos positivos é que essas manifestações demonstraram as fragilidades das instituições que foram capturadas.
Depois, criaram um precedente em que a Frelimo, afinal, não é um gigante como se pensava ser. Tem fragilidades estruturantes muito grandes. Por exemplo, essa história de trazer o candidato presidencial no ano eleitoral e uma pessoa que não tem histórico, não tem carisma para a presidência da República, é um indicador interessante e que parece que vai ser o mesmo erro que teremos em Angola. Portanto, o facto de que a Frelimo entender que é um partido com estrutura de Estado e com capacidade de influenciar o poder para si próprio, banalizou a questão do candidato. E isto tem sido reiterado. É só olharmos, por exemplo, para o Felipe News, consegue-se perceber que não tem carisma para presidente da República, porque tem sempre o substrato do próprio partido. E é o mesmo contexto que nós vamos ter em Angola, que temos tido durante esse tempo todo. Quando, na verdade, o candidato a presidente da República, por ser uma pessoa conciliadora, com um papel de conciliador, um guardião do Estado, necessariamente uma pessoa mais equilibrada, que consegue unir pontes, porque isto é muito importante. Infelizmente, nós, quer Angola, quer Moçambique, não optam muito por isso. Por isso é que nós, mesmo nós em Angola, às vezes, o próprio Presidente da República, às vezes confunde-se com o Presidente do MPLA, por causa desse fator de Ele ser o guardião. ultimamente só é presidente do MPLA, não há confusão. E Não há confusão. é isso que eu estou a dizer. Não, algumas vezes está nas vestes do Presidente da República, está a Não. disputar Ele só como não é Presidente do presidente do MPLA, está MPLA nas vestes porque do o Presidente do lugar não deve MPLA. estar presidente da República. Sim, mas estamos a falar factualidade. Está a presidir uma sessão do MPLA e faz discurso como Presidente da República. Há dias, por exemplo, falou dos 50 anos e da vinda da Argentina para a celebração, etc, etc. Então, esta questão de não olharmos para um Presidente da República como um elo de convergência ou divergência entre as pessoas, vai desembocar nisso. Então, para aqui, Só vai se resolver quando o presidente da República em Angola não for presidente, não tiver ligado a um partido. O modelo de governo que em Angola devia estar é o modelo semipresidencialista, onde o presidente é eleito de uma outra forma e não ligado a um partido. De outra forma, não funciona. E agora vamos entrar. Agora vamos entrar nas lições que Angola pode tirar. Principalmente é que se tivermos que olhar para. Horácio, o Gama já está disponível há algum tempo. Gama, seja bem-vindo. Eu estava aqui preocupado, porque o Gama é daqueles indivíduos que muito têm acompanhado antes de passar para este passo seguinte, e aqui já estamos a caminhar para o final do programa. José Gama, seja bem-vindo. Fiquei preocupado depois da confirmação. Está a entrar tarde, não sei o que é que houve, mas não precisa se justificar adiante dos nossos ouvintes. Vamos no que é mais importante. Estamos aqui a olhar e a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que essa revolução das ruas não produziu até aqui o efeito desejado? Ou seja, a Frelimo continua no poder e a polícia cada vez mais violenta, sem receio de matar as pessoas, e a comunidade internacional parece indiferente para a realidade de Moçambique e a oposição cada vez mais fragilizada. Que comentário, Gama, se pode fazer, sendo alguém que está mesmo aqui, ali próximo de Moçambique? O que é que vem dali? O que é que tem acompanhado? O que é que pode partilhar com os nossos ouvintes? Bom, estas pressões da rua que aconteceram em Moçambique tiveram algum efeito. O efeito foi expor o regime, conseguiram fazer com que o regime recuasse e ficou atrapalhado e acabou, no fim, por apresentar-se com dois resultados eleitorais. No primeiro foi o resultado da CNE com 70% e depois o segundo com 65%. E não conseguiram justificar a origem e como é que chegaram a estes resultados. Estas manifestações
levaram com que se expusesse também que estas eleições não foram regulares, ou melhor, não foram livres, não foram justas, foram fraudulentas, e isto está a levar com que muitos países tenham dificuldades de reconhecer os resultados eleitorais, está a levar com que alguns países também diminuam a sua representação na tomada de posse que vai acontecer amanhã. Poucos chefes de Estado estão a confirmar. Provavelmente vai o Ramaphosa da África do Sul e o Sissoko da Guiné-Bissau. O presidente de Angola, João Lourenço, não vai se fazer representar por Adão de Almeida. O presidente do Malawi também não vai mandar o vice-presidente. O da Zâmbia, idem. O de Portugal não vai o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Portanto, houve aqui resultados. Os resultados não foi de pôr ou tirar a Frelimo, ou melhor, derrubar a Frelimo já do poder por via de manifestações, porque até o confronto entre o povo e a polícia é num cenário desproporcional. A polícia tem armas, tem meios para retalhar, para matar, para assassinar, e o povo, o único meio que tem à sua disposição é só mesmo o seu próprio corpo e dar a sua própria vida em nome da revolução, em nome da verdade eleitoral de Moçambique. E o governo, pela primeira vez, são eleições que ele teve que levar aí quase 3 meses para tomar uma posição. E isto vai ajudar no futuro, que é a Frelimo tomar cautela, vai ajudar também agora para o presente, que isto vai forçar com que o Venâncio depois, no Conselho Constitucional, por causa da forma dele, sobretudo na forma de validar, num cenário que é depois irrecorrível, que, é depois, que não se pode depois contestar. Quer dizer que estas manifestações trouxeram efeitos positivos, não só para Moçambique, mas também para aqui, para a nossa região toda. Países que têm a mesma característica que Moçambique, regimes que têm as mesmas características que o da Frelimo, como é o do MPLA, neste momento estão em sentido a acompanhar o que se passa neste país, neste partido, para que amanhã isto também não lhe vá Gama, a acontecer. como falar de resultados positivos se a verdade eleitoral não se conseguiu encontrar, aqui passa entre aspas, a verdade eleitoral? Ok, a verdade formal eleitoral não veio a público, mas há uma verdade que todo mundo sabe que nem a Frelimo também consegue provar que ganhou ou como ganhou as eleições. Pelo menos há essa verdade. Há um estado de opinião em Moçambique de que, independentemente dos resultados serem verdadeiros ou falsos, mas não se conseguiu provar que a Frelimo não conseguiu provar que não recorreu à fraude. Pelo menos a Frelimo não vai conseguir sair deste fardo. Mas, Portanto, Gama, um partido que ganha com fraude e está com uma maioria qualificada, em que pode fazer tudo, mais alguma coisa, e aqui muitos, se tivermos que ler nas redes sociais e não só, muitos defendiam que as manifestações tiveram um foco errado. As pessoas deveriam se manifestar junto das instituições que estavam a fazer a gestão do próprio processo político, do próprio processo eleitoral. A CNE, o Conselho Constitucional, até muitos defendiam que as manifestações fossem até a presidência da República e a famosa Ponta Vermelha. pois devemos perceber que estas manifestações, depois, elas foram ocorrendo com movimentos inorgânicos que nem o próprio Mondlane controlava. Se fosse de forma orgânica e organizada, elas iriam para esses pontos, para a Ponta Vermelha, iriam para a CNE, iriam para o Conselho Constitucional, nas suas sedes, mas não foram. Cada um fez da sua forma, cada um fez no bairro ou no local onde ele se encontrava.
Portanto, foram manifestações espontâneas, sem liderança. Só depois é que o Venâncio também foi dando algumas orientações, as pessoas foram seguindo, mas na verdade a própria liderança, o próprio líder destas manifestações foi o próprio povo, foram aqueles que estão no desemprego, e Moçambique tem taxas de desemprego também bastante visível, que, que merece, que é melhor, tem taxas de desemprego que basta ir, embora que os dados oficiais eles colocam que está numa taxa de 5 ou 6%, que vê-se claramente que não é verdadeira, mas as taxas oficiais consegue-se perceber que há muita gente Um desemprego. desempregada, e são estes desempregados que foram para as E ruas, para além do aspecto, jovens. o Gama, há outros problemas que assolam Moçambique. Estamos a falar da questão do tráfico de drogas, estamos a falar da questão dos sequestros, estamos a falar da questão da corrupção. O Estado faz a cobertura desses crimes que se pode chegar à conclusão que Moçambique é um Estado onde o crime organizado tem a bênção de quem faz a gestão das instituições do Estado. Olha, em Moçambique, nos bastidores, na rua, fala-se que altos oficiais da Frelimo estão envolvidos no tráfico de droga a acontecer em Cabo Delgado, e várias vezes até citam o próprio nome do presidente Filipe Nyusi, o nome do comandante da polícia Bernardino Rafael, como estando também ligados ou cúmplices a estes negócios numa zona, numa parte de Cabo Delgado que só as entidades supostamente citadas controlam Tem acesso. e têm acesso por via dos seus grupos, pelo menos é o que corre por lá, tanto um como o outro. Ninguém da Frelimo tem vindo a público desmentir ou negar essas acusações, mas pelo menos as acusações estão aí e eles não se livram disso. Verdade ou não, a Gama, questão é que Gama, nessa altura, sabemos que Moçambique tem uma sociedade civil bastante ativa e muito recentemente, acho que há uma semana, o Gama esteve na África do Sul com um dos jovens, jovem advogado, o Wicker Dias, não sei se o nome é mesmo este, que levou uma carta dirigida ao presidente sul-africano e aqui há essa preocupação da sociedade civil de imputar os assassinatos, ou seja, as mortes de populares, que fala-se em mais de 300 pessoas que morreram, ao Filipe Nunes, ao comandante da polícia e a outras figuras do Estado moçambicano. Acha que isso poderá acontecer, já que agora o próprio Filipe Nunes está a deixar o poder? Acha que a Frelimo vai colocar, como se diz, o Filipe Nunes mas o comandante-geral da polícia moçambicana, como se diz aqui, vamos lá, entregá-los à justiça para que sejam responsabilizados pelas mortes que ocorreram nesse período e que continuam a acontecer em Moçambique? Bom, podem não entregar o presidente News para não haver um antecedente de terem levado um presidente um ex-presidente ou um ex-chefe de Estado para as barras do tribunal, mas pelo menos o comandante-geral da polícia, o Bernardino Rafael, vai sofrer consequências. O Chapo, uma das primeiras medidas que ele poderá sofrer é pressão para que demita este comandante e seja ele responsabilizado, porque vamos ter aqui dois cenários. Ou a Frelimo fica com essa responsabilidade, com essa carga de culpa de que comandou estas mortes, ou então aquilo vai para a polícia na pessoa do Bernardino Rafael, que fez comentários irresponsáveis, que comandou todo este ato de violência. Então, neste caso, a Frelimo terá de pressionar depois a direção do partido para entregar o comandante-geral da polícia para assumir as suas responsabilidades criminais. O Nussi ainda vai ficar à frente do partido, da Frelimo,
aí por mais 2 anos vai ficar ainda a comandar, então ele ainda vai ter uma proteção e terá de se proteger. Agora, o do comandante-geral não está garantido porque toda a sociedade quer a cabeça dele e é importante que ele vá ser responsabilizado para fazer correções, para moralizar também as próprias instituições, para amanhã não surgir mais um outro comandante e conduzir estes atos de barbaridades e assassinatos contra o povo moçambicano. Ok, Gama, muito obrigado. Agora vamos entrar naquela questão, antes de falar com o Gama, fazermos aqui a transição, olhando para os pontos negativos e positivos. Que lições Angola deve tirar desta crise pós-eleitoral de Moçambique? Começo por ti, Manuel José. Olha, se me permitir, Horácio dos Reis, deixa-me só, num minuto, fazer uma espécie de nota ao que acaba de dizer o Zé Gama. Eu classifico mais ou menos o que o Zé Gama acaba de dizer, relativamente à pergunta que o colocou. É uma espécie de vitória moral. Aquilo que ele perguntou, vitória moral. as manifestações, o que é que resultaram, e ele disse que não é positivo, porque forçou. Por quê? Isso é vitória moral. Por quê? Ou seja, é uma espécie do El Hadji Diouf, não sei se lembram, um atacante senegalês, no Mundial de 2002. E 2008 também. Fintava, mas não marcava. Pois, e no futebol dizem que o golo é a vitamina do jogo, é a eficácia. Se uma manifestação não resulta do propósito a que foi feito, é fracasso. Acha que fracassou. Quem promoveu as manifestações fracassou? O aspecto moral é mais, e é do Gama mesmo. O Gama é mais do aspecto moral, mais romântico, enfim. Esse é o aspecto moral das manifestações em Moçambique. E isso não cola por quê? Porque os regimes desta natureza de Moçambique, que eu estou a chamar de ditadores, eles perdem um sentimento que é também da dimensão moral do indivíduo. Não têm vergonha. Tanto Moçambique, o regime angolano, eles não têm mais vergonha. E quando o ser humano, isso depois pode ser melhor desenvolvido pelo Frei Angalo, quando o indivíduo ele não faz jus a essa dimensão humana do indivíduo, perde a vergonha, o resto que vier à frente é catastrófico. Deixa-me só citar um pensador, o John Bradshaw, sobre a vergonha. Ele diz que a vergonha é a emoção que nos deixa saber que somos finitos. Ou seja, que nós morremos, que nós temos um fim. Não é? Quando o indivíduo deixa de ter vergonha, ele não tem mais receio de nada. Por isso é que eu mencionei que já consumiu o seu primeiro minuto. O regresso do Venâncio Mondlane é até um perigo para a própria integridade física dele. Agora, respondendo à minha pergunta, a analogia, eu vou trazer outra analogia para responder isso. Se colocar uma batata doce e um ovo, seja de que ave for, de uma galinha, numa panela a ferver, a temperatura é a mesma, vamos supor que são 100 graus centígrados, a ferver durante 20 minutos. A batata, que inicialmente é dura, né, depois dos 20 minutos sai mole. O ovo, que se colocar ao lado do ouvido, ele tem a característica de líquido, sente-se. Mas depois dos 20 minutos de fervura, sai duro, sai sólido. Ou seja, dois artigos que entram numa panela com a mesma temperatura, mas a transformação é diferente. Para dizer o quê? Moçambique é Moçambique. Apesar das similitudes
do regime, enfim. Não se pode cravar, não se pode carimbar que não, aquilo que aconteceu em Moçambique ou pode acontecer em Angola ou não pode acontecer em Angola, porque as pessoas, a dimensão, a filosofia, o interesse são diferentes, né? Tanto na Angola como de Moçambique, porque as motivações também são diferentes. Então, não se pode cravar e há aí muito apetite de pessoas a dizer que não, aqui também podemos ter um Mondlane, enfim. Não, isso não se põe. Porque são países Com realidades diferentes. com realidades diferentes. Apesar dessas similitudes que eu já avancei aqui, os regimes, eles abraçam, são comunistas, ditadores, mas as pessoas são diferentes. Por isso não dá para cravar. Portanto, dizer o futuro, por exemplo, da Angola, como é que é? Tanto, o que eu posso dizer é... Mas o que é que Angola pode, que lições Angola pode tirar dessa realidade de Horácio, Moçambique? alguém pode tirar lição de um ditador, numa ditadura, você vai tirar lição? É impossível ter lição numa ditadura. Então agora vai tirar lição de quê? De Moçambique. Não há lições nenhuma. Portanto, o que pode acontecer em Angola é o que aconteceu, por exemplo, lá em Moçambique. Não é? Há bocado o Horácio estava a falar de quem era o maior, o partido mais vibrante lá da oposição em Moçambique. Renamo. Mas quem é que apareceu e fez esse furor? Venâncio Mondlane. De que partido? Um partido recente, né? Não, mas ele não teve partido. Não, Mondlane não pertence a nenhum partido. Exatamente. Pois, né? Veja lá o Mondlane. Quem é que imaginava há 10 anos, 8 anos, que apareceria um Mondlane? Né? Então, da mesma forma que aconteceu ali, aqui também, quer dizer, são fenômenos que não se podem, quer dizer, pode-se fazer previsão em termos analíticos, não sei Mas o quê, não se pode tirar. mas você não vai tirar lição nenhuma, vai tirar lição Frei Angalo. Você vai aprender com um ditador o quê? O que lições Angola deve tirar desse conflito pós-eleitoral que Moçambique está a viver? Frei, tem 2 minutos, o tempo já não está ao nosso favor. Assim, na verdade, aqui eu parto do fato das mortes das pessoas. Né? Isso eu digo, a obrigação, a Constituição dos Estados, na história, os Estados existem para proteger os seus cidadãos. Portanto, por isso, hoje, mesmo em termos de gestão, se utiliza o modelo da tribo. Ou seja, o líder da tribo tem a responsabilidade de cuidar dos seus cidadãos. Portanto, Angola, quando olhamos para o caso de Moçambique, aquilo que deve ser preocupação é exatamente que se comece a trabalhar para se evitar a morte de pessoas. Ok, e isto, tanto a morte de pessoas as mortes aconteceram no âmbito da busca da verdade eleitoral. No caso de Angola, quer dizer, não podemos falar de uma lição direita, né? Só temos que olhar para essa tragédia que aconteceu, que ninguém deseja isso. Tanto nós brigamos, nós disparatamos, fizemos tudo, mas a ideia, a luta é não acontecerem tragédias no nosso país. E então, Angola e os partidos da oposição, nessa altura do campeonato, faltando 2 anos para as próximas eleições, deveriam começar a trabalhar já para corrigir os vícios de 2022. Portanto, as eleições de 2022 foram uma falcatrua. Os resultados basearam-se numa variável falsa, que são os 14 milhões de eleitores que não existem, ok? E então, nessa altura do campeonato, deveria-se começar a trabalhar nas alterações da lei eleitoral, vendo a experiência negativa de Moçambique e também vendo a experiência negativa de Venezuela. Por que é que eu estou a trazer a Venezuela sempre aqui? A Venezuela utilizou tecnologia para suas eleições. E é uma tecnologia, digamos, conceitualmente funcional e perfeita. Por quê? Portanto, cada mesa da Assembleia tem uma máquina, não é isso? Os votos são feitos aí, são conferidos, a máquina imprime um relatório, ok? Aquele relatório é confirmado e automaticamente enviado para a central. Quer dizer, no sítio se coloca a ata, ok? E a mesma ata é enviada automaticamente para
digamos, o centro de conferência dos votos. Tecnicamente é perfeito. Mas mesmo assim na Venezuela, portanto, o partido do Maduro não quis aceitar a verdade, a verdade dos votos e começaram a falar de hackers que eventualmente atacaram para não atacaram o sistema e os dados foram alterados, mas entretanto tentaram apagar os dados que a oposição tinha. Reparem que o problema não está nos processos em si, o problema está nas pessoas. Tá? Está nas pessoas. Mas, Frei, E a democracia acaba sendo... objetivamente falando, nós poderemos assistir nas próximas eleições à réplica dessas manifestações que aconteceram em Moçambique? Olha, tenho muitas dúvidas, tá? Tenho muitas dúvidas. Em Angola, a cultura que se impôs é da obediência cadavérica a quem manda. O que é isso, por outras palavras? Obediência. Obediência cadavérica, quer dizer, basta, por exemplo, o MPLA dizer que, por exemplo, olha, vamos dar um exemplo da UNITA. Basta o MPLA dizer que a UNITA está fazendo aproveitamento político, a UNITA fica calada. Ok? De modo que eles só têm que arranjar, ameaçar alguém, comprar alguém, e já não acontece nada. Sobretudo quando, por exemplo, num país, em Angola, as pessoas estão convencidas que para fazer uma manifestação precisam de autorização entre comas das autoridades. Mas isso é o que estabelece a lei, Frei Angalo. Não, mas para você fazer manifestação, não, a lei está na Constituição de Angola, está lá escrito, não precisa de autorização. Não tem nenhuma lei que estabelece que precisa de autorização para fazer manifestação. Não tem. Ok. Frei, obrigado. Já estamos numa fase decrescente. O Chipilica confirma isso, não tem Chipilica, nenhum parágrafo. que lições a Angola deve tirar? 2 minutos, rapidamente. Quando está a correr o tempo. A primeira é a questão da reforma legislativa. Na cena de que o Frei estava a se referir ali, aqui é a Constituição, o pacote legislativo eleitoral, a questão também da liberdade de imprensa e de comunicação, que é, na verdade, um fator decisivo na informação e na partilha de informações com as populações. Mas há outro aspecto que é muito mais interessante, e esta, se calhar, da maior das lições, que é para o MPLA, em relação a sentar-se sobre as instituições. Como já se sabe que as instituições são frágeis, então vai permitir agora ao MPLA sentar e aprimorar os seus mecanismos de fraude, que na verdade já estão em curso. O que vai acontecer e esse aspecto também interessante, estamos aqui a falar em relação às atas. A fraude não começa nem termina com a votação. E nós, se olharmos para 2022 e para os 2025, alguns fatores que permitiriam termos eleições livres e transparentes não estão a ser tidos nem achados. Um deles é a própria reforma legislativa eleitoral, que praticamente não se diz nada sobre isso, que é um fator de entrave e de transparência. Depois, outro aspecto interessante também é a própria comunicação social, que na verdade não estão a mudar, não há contraditório, não há informação, as informações são mais institucionais, parecem mais propaganda, Chipilica, que efetivamente Chipilica, informação. Essas manifestações que foram realizadas em Moçambique, que produziram os resultados que produziram, é um exemplo a seguir ou é um exemplo que precisa ser melhorado para países que pretendem contestar os resultados eleitorais através das manifestações? Primeiro, discordamos também daquilo que o Manuel já se referiu. É utopia pensar-se que as manifestações em Moçambique iam derrubar a Frelimo sem o apoio do Ocidente ou das potências internacionais. As manifestações só avançariam com o resultado de retirar a Frelimo do poder se ela tivesse uma mão externa. Seria complementar, tal como aconteceu com a Primavera Árabe. Portanto, sem esse apoio externo, infelizmente, não é possível. Aliás, os interesses a nível de Moçambique estão devidamente instalados no gás, etc, etc. Em relação a nós não podemos esperar a realização das eleições para depois irmos às manifestações. Vai ser um erro crasso.
e vai permitir com que atuemos novamente o MPLA no poder. E se reparar que existe já uma campanha de desestabilização da própria oposição. Por exemplo, a Frente Patriótica Unida dificilmente vai concorrer do jeito que concorreu da última vez. Por exemplo, o Bloco Democrático vai ter que concorrer isoladamente sob pena de extinção. O para já servir Angola é uma incógnita, o que não devia ser. As coisas deviam estar definitivamente já agora definidas para o processo de almejar o poder. Agora as coisas estão completamente indefinidas e é neste momento que devia se trabalhar para as futuras eleições, não mais momento de incertezas. Há 2 anos das eleições é um indicador de que a UNITA poderá concorrer aqui isoladamente. A FNLA estamos a ver que não tem forças para vencer as eleições. O mesmo A FNL é com o mantida pelo PRS. MPLA, aquela não existe mais. Aquela Sim, só o é PRS FNL. também está nessa condição. Então, o cenário eleitoral para 2027, na nossa opinião, devia começar agora. Devia começar agora. Se na verdade há pretensão de mudanças, devia começar agora. Mas como as coisas estão fragilizadas, não creio Fica difícil. muito que as manifestações que hão de vir em 2027 poderão produzir resultados, por exemplo, de realização de eleições livres, justas e há uma coisa, Chipelica. Tirar um regime através das manifestações também não é um golpe de Estado. Meios ilegítimos de obtenção do poder. Também é um golpe Olha de o caso Estado. da Síria, o caso da Síria, o caso da Síria. É um mal menor, não se aconselha, mas é um mal menor. O caso da Síria é golpe de Estado. Regime que Não, já estamos vivem no do tempo. lixo e no lixo. Na Síria houve uma guerra, e uma guerra em que o Bashar... Não houve guerra. Na Síria houve abandono, a Rússia fraquinha, não conseguiu proteger o céu, teve que fugir. Aí também tem a ver com a questão dos efeitos da guerra na Ucrânia. José Gama, rapidamente... Não, a legitimidade fica se houver apoio das potências internacionais. Só isso. Portanto, Quem dá legitimidade são as potências internacionais. Gama, o que é que nós, como país, podemos aprender com esta crise pós-eleitoral de Moçambique? Pronto, primeiro é que devemos realizar eleições com transparência, fazermos tudo para que para que haja integridade eleitoral nas eleições, para que para que não possamos repetir o cenário moçambicano. Depois, devemos promover campanhas de educação eleitoral, informar, sobretudo, a nossa sociedade civil, porque se ela não estiver informada, basta qualquer faísca que ela também pode ir para a rua. Outra coisa é gestão de conflitos pós-eleitoral. Moçambique, olharmos para Moçambique e também começarmos a fazer ter estratégia de gestão deste tipo de conflitos para que a polícia amanhã não mate e para que o país opte sempre pelo diálogo entre as partes. E outra lição é o fortalecimento das instituições eleitorais. Seguramente reformarmos o Tribunal Constitucional, reformarmos a Comissão Nacional Eleitoral, toda essa estrutura, e também diminuir a participação do MAT no processo de registro eleitoral. Passarmos a ter uma CNE que possa ser totalmente independente, independente do poder político, independente dos fantasmas que às vezes que o regime introduz dentro dela, e só isto pode ajudar-nos a ter umas eleições também transparentes, caso as autoridades não queiram repetir aquilo que aconteceu em Moçambique, embora possam falar que são realidades diferentes. Mas há o receio de se repetir, ou seja, de se replicar, de se viver um cenário igual ao de Moçambique, a olhar para o contexto angolano? Sim, a tendência é as pessoas imitarem. Nós, em Moçambique, nas eleições passadas na Beira, votou sentou, e Angola, em 2022,
optou também por este modelo para travar eventuais fraudes eleitorais. Portanto, amanhã, em 2027, se Angola fazer fraude, a primeira imagem que o povo vai ter é de Moçambique, a que imagem ele de vai Moçambique. inspirar também para contestar. Ele vai mostrar que se a sociedade moçambicana foi forte, foi unida, então nós também podemos ser unidos e fortes e mostrar Mas ao o mundo. Gama, estamos a ser um pouco, Gama, estamos a ser um pouco utópico. Não há indicadores para eleições livres e transparentes. Ela não pode ser, as eleições não podem ser avaliadas no processo de votação. Não, até não há indicadores, não há liberdade de imprensa, as instituições não funcionam como devem ser. Como é que depois vamos querer E por resultados? isso é que estamos a Não é falar possível de. isso. A democracia é uma cultura, tá vendo? A democracia é cultura. Nós não estamos a Não cultivar temos essa. indicadores. Não temos a cultura. Pronto, das eleições de 2022, que eu digo, são uma falcatrua. O MPLA sabe que está a governar de forma ilegítima, não é isso? O MPLA sabe disso, porque os resultados são falsos. Mas ninguém está fazendo nada para apontar nessa ferida. Vamos mudar isso. Frei, O resultado das Frei, eleições de Frei, 2022 são falsos. como um religioso, há aquela questão que muitos dizem em que todo um governo tem o beneplácito de Deus. Estes regimes que são resultado de fraudes eleitorais também têm a bênção de Deus, são fruto da vontade divina. Não tem nada a ver. Isso são conversas para enganar o povo. São conversas para enganar o povo. Muito obrigado. Bandido é bandido sempre. Ok? O que o pessoal gosta de. Assim, eu tenho dito, essas pessoas gostam, na igreja, gostam da santidade da Virgem Maria, porque não diz nada. E também gostam de um Cristo que não existe. Porque o Cristo que pega no chicote, vai no templo expulsar os vendilhões, ninguém quer. O Cristo que chama sepulcro caiado aos mentirosos, ninguém quer saber que esse Cristo está na Bíblia. Tá? Cristo, portanto, na Bíblia, quem lê a Bíblia, que não lê a Bíblia na diagonal, porque há pessoas que leem a Bíblia na diagonal. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado. Quando lê a Bíblia linearmente, vai encontrar um Cristo que temos... chama sepulcro caiado as autoridades hipócritas do seu país. O Frei é aquele Jesus Cristo que pega no chicote e vai dando a quem... Esse também é Cristo, é o Cristo real, é o Real. Cristo da verdade verdadeira. Deixa só secundar.